Oi, gente! Como vocês estão? Hoje eu vim mostrar pra vocês os meus gatos, porque em breve nós vamos gatificar essa casa e eu quero mostrar pra vocês os meus gatos. Vocês acham que são poucos gatos? Eu acho que é pouco. Vocês acham que 10 gatos é poucos gatos? Eu acho que é pouco, mas o meu bolso acha que é muito gato. Então, na realidade, são 11 gatos, eu vou mostrar pra vocês. E eu vou começar mostrando a Magnólia, a nossa velha ranzinza. Essa daqui é a Magnólia, ela tem 10 anos. E a Magnólia, ela é filha da Leia. A Leia, a gente não sabe o que aconteceu com a Leia. Infelizmente, a Leia, ela fugiu tem uns 3 anos já. E a gente não sabe como que aconteceu, o que aconteceu com ela. Enfim, ela é a primeira cria da Leia. A Leia foi a primeira gata do Alan e a Magnólia é a primeira cria da Leia. Era a Magnólia e a Casey. A Casey era pra ficar comigo e a Magnólia com a Alan. Mas aí chegou um ponto que a Casey me detestou. Ela odiava, me assim, só de pensar na minha presença ela me odiava, né, Meg? Aí eu tive que levar a Meg mesmo. A Meg foi embora. Obrigada. Porque ela também não gostava de mim, mas ela ao mesmo menos me tolerava. Ah, ela tá muito simpática, graças a Deus. Barriga pra cima, ela não gosta de ficar. Ai, calma, assim? Assim ela Ela tá gosta, né? esforçada. Desculpa, calma. Vou te espancar, amor. Calma. Aí, Ai, calma, Meg. O Maggie. Calma. Maggie. Ela tá... Nervosa. Segurança sua, você fala aí. Aí, como ela foi a primeira criada dela, eu levei ela pra casa da minha mãe e tal, pipipopopó. Aí, ela gostava de ir lá, mas nem tanto. Aí, ela fugiu, porque chegou a Kali e depois chegou a Petúnia. Aí, ela foi embora, né? Quando ela chegou, que ela enfiou debaixo do sofá de sua mãe, cagou debaixo do sofá, todo mundo ficava sentindo cheiro de É bosta, verdade. dando um cheirinho. É verdade, quando ela chegou, a minha mãe tem um sofá, o sofá era novinho de tudo, gente, vocês não acreditam, tinha um mês de compra, ela enfiou debaixo do sofá, rasgou o sofá e fez cocô lá naquele pano debaixo do sofá, sabe? Aí ela fez um belo de um cocô lá e todo mundo sentindo cheiro de cocô, e da onde que tá vindo esse cheiro horrível, e era debaixo do sofá, coitada da minha mãe. Mas enfim... E aí a Magnólia foi embora, a gente nunca mais teve notícia dela. Depois de 5 anos desaparecida do Neida, a gente encontrou ela na rua de trás da minha casa, da casa da minha mãe. Por acaso. Por um acaso. Do Neida a gente viu, ué, é a Magnólia? É a Magnólia, eu vou lá chamar, Maggie. E ela veio 5 anos depois. Surreal, né? Surreal. Bom, como eu tava contando pra vocês, a Kali veio do motor de um carro e foi muito engraçado. Quando ela chegou, ela tinha menos de um mês de vida, ela era do tamanho da cabeça dela, pequenininha de tudo. Aí eu tava escutando um miado de gato e eu falei, gente, de onde que tá vindo esse miado de gato? Misericórdia. Aí, em frente à casa da minha mãe tem uma oficina e aí ela veio de um outro lugar, dentro do motor do carro, ficou a noite inteira na oficina e aí ela foi, o rapaz da oficina perguntou se era minha. Aí eu falei, não, mas me dá. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, tanta oficina pra ela ir, sabe? Ela foi justamente na oficina de frente à minha casa, ela resistiu a ficar no motor do carro, era pra ser minha, entendeu? E ela é a minha gata mais boazinha que eu tenho, né, filha? Mansinha. Não, mas é sério, ela é boazinha. Só que ela tá um pouco estressada. Ela só fica dentro do quarto. Ela é extremamente sedentária, por isso do peso dela. Mas ela é muito boazinha. Né, Kali? A patinha rosinha, meu Deus, que linda. Essa daqui... Quanto pelo. Essa daqui é a Petúnia. Ela tá muito contente de estar aqui, né, filha? E ela... Lembra da oficina que eu falei pra vocês? A oficina mudou de dono. E aí, anos depois, a Kali, como eu tava falando pra vocês, a Meg tem 10 anos, a Kali tem 7. E a Petúnia, a gente calcula que ela deve ter uns 5 anos, né, Lã? Uns 5 anos, mais ou menos. E aí, como eu falei pra vocês, a oficina mudou de dono. E aí, foi morar a esposa do cara junto com o cara lá. E aí, ela trouxe a gata dele, de Belo Horizonte, pra lá. E aí, é essa daqui, essa gata lá. E ela não gostava de ir lá de jeito nenhum. Ela ficava só na casa da minha mãe, só na casa da minha mãe. Eu ia, pegava ela, já amava muito ela, né? Mas eu ia e devolvia ela, porque eu fazia a minha parte. Se a Petúnia voltava, a culpa não era minha, mas eu fazia a minha parte de levar a Petúnia até lá. Aí eu ia e levava, ia levava, ia levava.
Até que eu falei, até que ela ficou por lá mesmo e a dona foi e falou assim, deixa fazer o quê? Não quer ficar comigo? Aí a Petúnia fica parecendo que eu tenho um gato bonzinho. Parece que eu tenho jaguatirica. Enfim. Aí, olha que boazinha que ela é. Eu estou falando sério pra vocês, ela é muito boazinha. Enfim, essa daqui é a Petúnia e desde então ela tá lá, ela morava na casa da minha mãe, agora ela veio, ela e a Kali, pra cá, pra nossa casa. E ela tá adorando o convívio com os outros gatos. Esse daqui é o Miguelito, Miguelzinho, coisa mais lindinha de... Gente, vocês não têm noção tanto que ele é carinhoso. Eu juro que ele é carinhoso, é sério. Mas ao menos ele não rosna. Mas ele é muito carinhoso. Ele é muito carinhoso mesmo. E, tipo assim, ele apareceu aqui na época que a casa não era telada. Foi esse ano ainda. Era mais ou menos maio, março, por aí. E ele entrou. E eu falei, ué, que gato é esse? Do Neida tem um gato aqui. E ele ficou. Eu juro, ele nunca mais foi embora. Ele nunca nem... entrou, deitou e ficou. Ele deitou. Gente, ele simplesmente parecia que já morava aqui. Gente, eu já tinha esse gato antes porque ele ficava aqui como se assim, ele já nascesse nessa casa, entendeu? E ele é muito bonzinho, vocês não têm noção tanto que ele é carinhoso. Tá parecendo assim, mas ele é real muito carinhoso. Deixa eu ver se no meu colo ele fica mais carinhoso. Ele é aqui, ó. Ele fica bonzinho no meu colo. Ele é muito carinhoso, ele gosta de dar cabeçada. Ele é muito, muito, muito fofinho. E ele é muito adaptável, então ele nunca brigou com nenhum dos gatos. Ele nunca causou confusão, sabe? Desde que ele chegou, ele só... Ah lá, ele é muito bonzinho, tá? Queria que vocês estivessem vendo, mas ele é realmente muito carinhoso. Ela trouxe esses travesseiros aqui, agora eles vão ficar mais bonzinhos. A Aurora, ela veio nos momentos mais conturbados da minha vida. E assim, se Deus colocou um gato no meu caminho, eu tenho certeza que foi a Aurora. Porque no dia que a gente descobriu que a Iris, que eu já vou explicar sobre ela, tava com uma doença terminal, uma doença assim muito séria, que ela tava com FeLV, a Aurora apareceu na porta de casa. Aí minha sogra chegou e perguntou, vocês não querem ela não? E eu falei, quero. E assim, na época a gente nem sabia da FeLV, o que que era FeLV, se era uma doença contagiosa. Aí a gente acabou descobrindo, né, que era super contagioso e tal. Tive que deixar a Aurora o tempo todo até ela tomar as vacinas. Ela ficou presa dentro do banheiro e ela, assim, ela era extrema... Gente, vocês não têm noção tanto que ela era carinhosa. Ela ainda é muito carinhosa, ela é uma princesinha. Ela é muito boazinha. E assim, ela sabe quando você precisa daquele consolo, daquele aconchego no coração? Ela... Achei que tá pelo. Ela sempre me dá esse aconchego no coração, sabe? Ela é muito boazinha mesmo. A Iris, ela era, sabe, como se fosse a alma gêmea do Alan. Fala aí. Neném. Ah, que fofo. Fala alguma coisa aí. Neném. Leite. Ai, que fofinha, meu Deus. Neném. Neném. Nossa, como desfoca esse telefone. Neném. Neném. A gente resgatou ela. Isso, ela tava presa numa gaiola junto com... Sabe essas gaiolas de passarinho? Então, ela tava presa com mais 2 irmãozinhos dela. E quando eu vi que ela tava lá, eu falei, gente, não é possível. Ela era ceguinha. Eu falei, ninguém vai querer adotar essa gata. Eu vou levar pra casa. E aí eu levei ela pra casa, junto com o irmão dela, o Liso. Infelizmente, o Liso, ele acabou falecendo porque a casa não era telada. Ele foi pro asfalto, mas, enfim, ele faleceu. E o caso dele foi um caso muito engraçado, porque... Engraçado não, muito trágico, porque ele nessa história, a gente acabou ficando com o gato da avó do Alan que faleceu. Ela tinha um gato preto chamado Kiko. Aí, na mesma época que chegou o Kiko, chegou a Iris,
o Liso, que era Lisbela, virou Liso. E também tinha a Dafininha, que eu resgatei ela na rua. E aí ficou inseparável o Liso, o Kiko e a Dafininha. E assim, foi muito trágico porque foi assim um dos piores meses da minha vida. A Daphne faleceu ela foi atropelada, né? Ah, foi atropelada na porta de casa. Na porta de casa, foi isso mesmo, foi na porta de Mas casa. explica que Na verdade essa foi casa um não acidente. tinha como Na pular. verdade foi um acidente. Tava saindo de carro do carro que tava aqui dentro da nossa garagem e aí, enfim, foi uma coisa muito trágica. Eu fiquei arrasada. E assim, passou uma semana depois, o Kiko faleceu. Gente, eu juro pra vocês, foi absolutamente do nada. Do nada, foi muito trágico, porque a gente pegou, ele já tava morto. E a gente acredita que foi uma infecção de negócio, mas ele não deu sinal, ele não deu nada. A gente simplesmente achou ele morto e ele não saía de casa, então não tem nem como ter sido atropelamento ou veneno, nada. Ele simplesmente pareceu morto. Foi uma coisa muito bizarra mesmo. E aí, o Liso, como ele era assim, eram os três inseparáveis, o Liso começou a ir pra rua. Ele também não era de ir pra rua, mas ele começou a ir pra rua e faleceu atropelado também. Não, mas antes ele já começou a dar sinais. Ele começou a não querer comer muito. Ele começou a ficar. O gato estava visivelmente abatido. Eu acho que ele ficou com depressão mesmo, sabe? Porque eles eram inseparáveis. Eu e a Amanda, a gente sempre gostou muito de gato, mas nem sempre a gente pode ter condições de cuidar exatamente como um gato deve ser cuidado. Porque o gato, ele é muito esperto para fugir, né? Hoje a gente tem a possibilidade de ficar tranquilo quanto a isso, porque a casa é telada, mas antes não era. Então, assim, eu sempre acreditei numa frase que é melhor você dar o suporte que você pode para o animal do que você deixar ele na rua. Porque muita gente fala assim, não adota se você não tem condição. A gente sempre pegou animais de rua, então eles estavam na rua. Todos nossos foram resgatados. Eu não acredito que a rua é um melhor ambiente do que uma casa onde a pessoa dá o mínimo para o animal sobreviver. Então, sim, mas a gente sempre levou no veterinário, a gente nunca perdeu um gato porque ele adoeceu e a gente não levou ele para tratar. Às vezes a gente comprometia mais o salário nosso do mês para poder levar um animal no A gente sempre fez assim. Aí se a gente podia dar uma ração de R$50, a gente se apertava para dar uma de 70. Sempre foi assim, a gente sempre preferiu se apertar e dar o melhor para eles do que deixar eles coisados. A gente sempre teve um carinho muito grande pelos gatos, sabe? A gente sempre faz de tudo para poder ajudar eles. E agora que a gente conseguiu realmente ter lá a casa para não deixar eles fugirem, agora todos são vacinados. Porque assim, antes da gente começar a trabalhar com o YouTube, né, com a SMR, era muito difícil as condições. A gente dormia na sala, como eu falei pra vocês, a gente não tinha nem cama pra gente. Então imagina poder dar uma condição melhor pros gatos, a gente dava o mínimo. E o mínimo era o nosso máximo. E hoje a gente consegue fazer algo mais, a gente quer gatificar a casa, para eles não ficarem entediados como a casa é telada, a gente dá melhor ração, a gente sempre compra frango, fígado, a gente sempre faz de tudo por eles. Mas nem sempre foi possível fazer isso, sabe? E a casa era muito aberta, enfim, muito difícil, mas essas 3 perdas, nossa, foi muito doloroso pra mim, muito doloroso mesmo, né? Elas foram quase Foi no mês. Os 3 gatos faleceram no mês. Eu, assim, fico até reflexiva sobre isso, se isso não é algo espiritual, porque não foi algo espiritual na época, porque, olha, foram os 3 gatos que faleceram no mesmo mês. Foi muito horrível mesmo. Enfim, a gente tava falando, tudo isso começou com a Iris, porque ela era a alma gêmea do Alan. Gente, se vocês vissem os vídeos, sabe? Se vocês vissem como que ela era com ele, era carne e unha, assim, sabe? Eles eram inseparáveis. E a Iris, ela começou a ficar meio apática. A gente levou no veterinário, assim, só por desencargo de consciência, porque ela tava mal, mas ela tava mais bem do que mal. E aí, quando a gente chegou lá, o veterinário falou que ela tava com como é que era? Anemia severa, que ela não podia fazer transfusão de sangue, porque senão ela ia morrer. E eu fiquei, misericórdia, mas eu achei que ela não tinha nada, eu tava trazendo só por desencargo de consciência. Aí passou uns 2 dias, eu levei ela em outro veterinário, que até então eu não sabia da existência da FeLV.
E lá eu tive todo o suporte, nessa outra clínica eu tive todo o suporte pra poder ajudar a cuidar dos gatos, da Iris e tal. Descobri que ela tinha FeLV, que ela precisava de uma transfusão de sangue urgente, porque o nível de sangue dela, ela tava assim, com o nível de sangue no corpo, assim, mais água do que sangue, sabe? E ela tava no quadro que se passasse algumas horas ela ia falecer. E isso tem quase um ano, né? Isso começou em dezembro do ano passado e foi até janeiro desse ano. É, o caso da Iris era severo. Era muito Ela severo. O tinha caso da Iris, descompensado. ela ficou, a FeLV dela atacou a medula óssea dela e assim foi muito sofrido pra gente, muito sofrido porque a gente tentou de tudo. A E gente ela também. a gente fez 7 transfusões de sangue, a gente tentou medicação importada, a gente fez quimioterapia, a gente tentou vários veterinários, oncologista, especialista em felinos, a gente fez tudo que tava ao nosso alcance, a gente Não só gastou. nosso alcance, tudo que estava dentro da medicina veterinária. Tudo que a gente fez. podia fazer, a gente fez. Tudo. Vocês não têm noção. Tudo que a gente podia fazer, a gente fez pra poder tentar salvar a E deu Iris. certo, ela ficou viva por um E mês no máximo. ela ficou viva por um mês. Ela começou a sofrer mesmo, foi quando ela já estava perto de falecer, mas ela vivia razoavelmente bem, só quando ela tinha as crises. E ela era uma gata muito diferente de todo tipo de animal que eu já tive. Porque eu chamava. Nossa, gente, vocês não têm noção. Era uma coisa assim, como diz a veterinária que atendeu a Iris, foi um encontro de alma, sabe? Ai, que merda. A Iris, ela era realmente. Hoje que eu tô gravando esse vídeo, faz 11 meses que ela faleceu. E foi muito duro, porque ela foi, assim, especial, sabe? Ela foi especial, ela esteve com a gente em vários momentos da nossa vida. A gente deu a nossa alma pra poder tentar ajudar ela, mas infelizmente chegou a hora dela ir mesmo, sabe? Foi muito duro mesmo, mas enfim. E aí a Aurora chegou. No dia que a gente descobriu que a Iris tinha FeLV, que a gente levou ela num outro veterinário, a Aurora chegou. E a Aurora acabou ficando com a gente. E ela era muito pequenininha, sempre foi muito carinhosa. Então ela meio que assim, consolava a gente, sabe? Não é como se substituísse, porque isso é impossível, né? Mas ela teve que tomar 3 doses da vacina. ela teve que tomar 3 doses da vacina. E, enfim, ela é meu cristalzinho. E a Aurora, ela não chamava Aurora, ela chamava Alfredo, porque a gente tinha certeza que era um macho. Aí ela foi crescendo, a gente foi vendo que era uma fêmea, e aí eu coloquei a Aurora por causa de uma personagem de Teresa. Teresa é uma novela que eu amo, e ela se chama Aurora. Ai, que ele é muito fofinha. E agora eu vou contar pra vocês da Kiara. A Kiara também é filha da Leia, a primeira gata. A última ninhada da Leia. É a última ninhada da Leia. A gente resolveu ficar com essa ninhada e castrar. Era a Kiara, a Karen Nicole e o Harvey. O Harvey, ele morreu porque quando ele era muito filhotinho, entrou um gato de fora de uma vizinha, que inclusive o gato já faleceu, e matou o Harvey. Ele era, sabe, ele tinha umas 2 semanas de vida, né? Nem isso. Ele era muito pitico. Todo branquinho. Todo branquinho, gente. E aí veio o gato da vizinha e matou ele. Foi muito horrível. E ele faleceu. A Karen Nicole morreu atropelada também. Olha só, gente, a gente teve muito gato que morreu atropelado. E quem mais? E a Kiara. E a Kiara, ela é muito boazinha. Ela é vesguinha, gente. Ela é muito linda. Só que ela tá vindo agora, eu não vou estressar ela. Ela tem um olho azul. De cabelo também. Ela também. Se o Alan deitar assim, ela não lambe, mas se o Alan deitar assim perto dela, ela lambe a cabeça dele. Ela é muito boazinha, né? Se fizer o teste, acho que ela não. Lambe nada. Eu vi. Não dá pra vocês verem. Ela tá realmente lambendo. Muito bom. Chegou a jaguatirica. Tá bom, eu vou só mostrar pra vocês. A jaguatirica, essa daqui é a Mia Colucci. Vocês não sabem quanto é difícil ser ela. Eu tenho a Mia e o Miguel, tá? Calma, eu vou te deitar. Calma. Deita aqui. Só pra falar rapidinho. Quietinha. Calma. Ela é muito boazinha. Assim, sério. Mentira, Calma. Essa não é. Ela bate na gente com frequência. Boazinha. Eu tenho bastante medo dela. Por esse motivo. Olha aí. Detalhe, na clínica ela se chamava Juma. Calma. Só dela. Acho que Deixa eu só mostrar a orelhinha dela.
Só mostrar a orelhinha dela. A orelhinha dela, mostra a orelhinha dela. Aqui, cortadinha. Tamanha a esperança que eles tinham dela ser Calma, adotada. calma. Então, a Mia, ela é uma jaguatirica em forma de gato. Ela é a pior raça que tem. Porque foi assim, a gente... Na clínica que a Iris estava internada, a gente viu ela. E a gente internou a Iris, a gente viu ela, a gente ficou lá com a Iris quase um mês e tal, indas e vindas. E aí, no último dia que a gente levou a Iris lá, eu vi a Mia lá e fiquei, uai, essa gata tá aqui até hoje, né? Será que ela não vai arrumar um dono, não? E aí, a Mia, pelo que eu entendi, ela já teve uma dona. Ela fugiu. Ela fugiu, aí levaram pra clínica. A clínica castrou ela, foi isso? A pessoa devolveu a Mia e a clínica castrou e tentou a adoção dela. Ela tinha o nome de Juma lá, tamanha é a popularidade dela. E aí, elas até cortaram a orelhinha dela, aquele corte significa que ela já foi castrada e que não precisa mais castrar. Então, o que eles acharam? Eu acho que na cabeça deles, quando eles fizeram castraram ela, eles acharam que não ia ter nenhuma pessoa que ia querer ficar com ela. E aí, eu trouxa, não sabia, né? Gente, é sério. Ela ficou lá 3 meses. Tadinha, ela ficou 3 meses lá na clínica esperando alguém adotar dela, dentro daquelas caixinhas. Não é caixinha, né? É tipo. Mas é muito pouquinho, tadinha. Ela ficou lá 3 meses esperando alguém adotar ela e eu fiquei com compaixão, né? Falei, coitadinha, né? Levei pra casa e pensei, veio boazinha. E aí, foi muito engraçado como a gente escolheu o nome dela. A gente foi falando lista de nomes, né, que a gente poderia olhar. Aí eu olhei pra ela e falei assim, você gosta de nome Mia? Aí eu olhei pra ela, Mia, e ela miou. Aí eu falei, então ela gosta do nome Mia. Mas a gente teve que alterar o nome, porque ela chamava Juma e a gente já tinha uma Juma aqui. Isso, ela chamava Juma. Aí agora a gente já tem uma Juma, então aí ela chama Mia Colucci, por isso que é muito difícil ser ela, entendeu? E é isso, essa é a história da Mia. Mas ela é muito boazinha, gente. É sério, quando ela dá pra ser carinhosa, Ela é um gato que é um exemplo perfeito, que ela é um gato que não serve pra todo mundo. A Mia não gosta de colo, não gosta de ser carrega. Ela não gosta de cola, ela não gosta de humanos, ela não gosta de gatos, ela não gosta de contato. Ela não gosta de nada, basicamente. Mas assim... Ela gosta daquele pozinho lá. É verdade, gente. Ela ama Catnip. catnip. Ela é Aurora. Ela ama catnip. Gente, essa daqui é minha segunda jaguatirica. Calma, não bate. Não bate. A gente já conversou sobre isso. Não é legal isso, tá? Não vai. Não vai. Calma, boazinha. Boazinha. Ela deitada que ela fica boazinha. Calma. Se segurar pelas patas, ela fica irritada. Calma, chuma. Ai, calma. Ai, quietinha. Deita aqui. Pronto. Boazinha. Boazinha. Você é boazinha. Boazinha. A Juma, a gente resgatou ela ano passado. E ela tava do lado da casa da minha mãe. Não, naquele negócio abandonado, Numa construção abandonada do lado da casa da minha mãe. E aí, ela tava no cio e o Alan chegou todo galã, né? E conseguiu resgatar ela. Aí a gente marcou o veterinário, inclusive ela foi uma ajuda que o pessoal do Instagram que me ajudou na época, eu não tava com condição. O pessoal do Instagram que me ajudou a... Calma, não me bate. Ela bate, o pior é que ela bate sem piedade. Uma vez ela quase me cegou, porque ela bateu do ladinho do meu olho. Foi o pessoal do Instagram que me ajudou a custear a castração dela. E assim, ela é na dela, sabe? Ela não entra dentro de casa, ela só fica ali na varanda, ela adora brincar com todos os gatos, mas ela também é muito agressiva. E escandalosa. Grita demais quando os gatos vão pra bater nela. Ela nem apanha e já fica fazendo escândalo. Ela é muito escandalosa. Chegamos no nosso penúltimo gato. Esse daqui é o Pedrinho das Quebradas. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Gente, eu sempre quis ter um gato laranja pra chamar de Kurama. Sempre, sempre, sempre. E aí eu vi ele, eu falei, o quê? Kurama? Ele tem cara de Pedro. Aí ele se chama Pedrinho. Pedro. El Pedrito. Bom, fica quietinho aqui. É um dos gatos mais agitados. Esse daqui é o demônio. Vocês não têm noção.
Vocês não têm noção. Todo dia a gente tem que exorcizar ele porque Ladrão. ele é ladrão. Gente, ele é muito ladrão. Vocês não têm noção. Ele não é só pouco ladrão, ele é muito ladrão. Ele sobe em cima, se a gente deixa a carne descongelando na pia coberta, ele tira uma panela pesada de cima e come a carne Ele congelada. come. Gente, um dia eu cheguei, eu deixei um pacote de fígado de galinha descongelando e fui pra academia. Quando eu cheguei, parecia filme de terror. Ele tinha tirado de em cima do negócio, ele sujou as paredes, o chão. E pra eu achar esse pacote de fígado de galinha, revirei a casa toda, tava debaixo do sofá e tudo sujo de sangue, aquele Essa é a fedor. verdade, ele não age sozinho. Ele tem uma cúmplice que é a Aurora. que Não, roda Aurora junto não. com ele. A Aurora é minha vida, É a Aurora muito não ladra. faz isso. A Aurora não faz isso. Faz, não imagina. A Aurora é minha vida. Não aceito. E o Pedrinho, ele é muito bonzinho, assim. Ele é carinhoso. Ele fala que quando a gente foi resgatar o Pedro, ele tava com Eu mais resgatei 2 o irmãos. Pedro num supermercado. Ele tava ele e mais 2 irmãozinhos. Ele E me mordeu de... Eu nunca tinha sido perfurado por um gato. Ele mordeu de varar o meu dedo. E eu fiquei com um cagaço, porque eu não sabia se o Pedro tinha algum tipo de doença. E você até ter ido no hospital. Gente, se você for mordido por um animal estranho na rua, vai no gente, hospital. é sério, isso é muito Quando dá sério, raiva. tá? Isso é muito sério. Tem que correr atrás Desde disso. Então, eu também mudei minha filosofia sobre resgate, porque você pode acabar se machucando muito sério com os animais. Mas a gente ficou com medo deles fazerem alguma coisa, porque Eles falaram, a Pedro gente ia vai soltar ver o os que vai supermercados fazer. O Pedro, na época, ele era muito pitilico-lico. Ele tinha o quê? Um mês? um mês. Um mês. até Ele é menos de um mês. E tava ele, os 2 irmãozinhos dele, a sapatinha rosinha, gente. Oi, sapatinha rosinha. Oi, sapatinha rosinha. Nossa, gato, calma. E vai pra cima, eles não gostam de ficar de barriga. Fica de vazia. barriga pra baixo, então. Mas ele é muito bonzinho, gente. Sério mesmo. Ele tá meio irritado que ele tá de barriga pra cima. Mas ele é muito bonzinho, ele é carinhoso. Na época, ele parecia uma jaguatirica. Porque a gente tentava pegar ele dentro do estúdio. Ele ficou lá dentro do estúdio até Soprando, por uns batendo 15 na dias, não gente, foi? Uns 10 foi. dias. Não, eu tinha que E pegar ele com uma blusa. você tinha que fazer uma armadilha pra pegar ele, porque ele era pequenininho, ele era ágil, ele escalava as espumas do estúdio. O único problema dele é que ele é muito arteiro, ele não ladrão. consegue ver nada parado, que ele vai lá, ele sobe em cima das coisas, ele tira quebra o papel higiênico tudo. do suporte, rasga pela casa inteira. Ele já arrancou lixo do papel higiênico, espalhou pela casa toda. Ele rouba muita carne, Fura os sacos de areia, de ração. mas ele é muito bonzinho, eu adoro o Pedrinho, ele é muito bonzinho. Ele foi o nosso último gato, gente, ele não tem 1 ano, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Ele não tem 1 ano ainda. Ele tem uns. A 6, gente 7 resgatou. meses. Gente, eu juro pra vocês, ele tem 7 meses. Ele é gigante, gigante. Ele tem 7 meses. Mas ele é muito bonzinho, né, Pedrinho? A patinha rosinha, bota a patinha. A patinha rosinha, pelo amor de Deus, essa patinha é muito linda. Gente, pode não parecer, mas tem um gato aqui nessa cadeira. Ele tá camuflado. Esse daqui é o Fuga. Pra quem faz live, que me ajuda nas lives, quem tá sempre comigo nas lives já conhece ele. Esse daqui é o Fuga. Olha o tamanho desse príncipe encantado. Ele é meu príncipe, né, filho? Gente, o Fuga, ele é um gato felve positivo. Essa felve, ela contagia os outros gatos, mas esse mês agora a gente vai vacinar os outros que faltam e a gente vai colocar ele em convívio com todos os gatos. Porque a felve é uma doença muito contagiosa, é a leucemia felina, né, que foi do que a Iris faleceu, mas a caso da Iris é porque a felve chegou na medula óssea dela, e o Fuga não. O Fuga tá ótimo, gente, tá ótimo. O único problema é que ele pode passar pros outros gatos, mas se os gatos estiverem vacinados tudo direitinho, eu acho que não, eu acho não, né, o risco ele diminui muito. Mas o Fuga é um gato extremamente carinhoso. Ele também é cria da Leia, ele deve ter uns 5, 6 aninhos, né? Uns 5 ou 6 anos. Ele é muito carinhoso, gente, vocês não têm noção. Ele, de todos os gatos, ele é o mais carinhoso possível. E ele chama Fuga porque ele foge muito. A gente não pode dar um vacilo nele que ele foge. Mas agora a casa é telada, então não tem mais risco. Ele é muito bonzinho. E ele fica aqui no estúdio quando eu tô fazendo live. Ele fica no estúdio quando ela tá editando. Às vezes se tá chovendo lá fora, ele fica aqui dentro. E ele tem o corredorzinho dele lá fora, tudo certinho. Ele adora brincar com bolinha de papel, então a gente sempre brinca com ele e tal, pra ele não ficar entediado.
E, enfim, eu tenho certeza que em breve ele vai voltar a ter convívio com os gatos. E, assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ele não tá muito querendo isso não, tá? Porque ele fica soprando pros outros gatos. Ele fica, tipo, muito irritado quando ele vê os outros Mas é gatos. que ele não tem convívio com os gatos, por isso que ele fica estressado com os gatos. Mas o Fogão é um gato que sempre foi Mas ele é bom muito com os gatos. bonzinho. Ele nunca foi de brigar. Ele sempre foi extremamente carinhoso. Ele é muito bonzinho. Tô doida pra terminar de vacinar ele, pra vacinar os outros, pra todo mundo ficar bem, sabe? Bom, esses foram os meus gatos. Eu tenho também um gato que a gente sempre ajuda. Chama, a gente colocou o nome dele de Robson. Eu acho que ele não vai estar ali fora, mas ele fica ali na varanda, no quintal, que eu compartilho com minha sogra, e ele fica miando. E, tipo, ele meio que avisa, eu tô aqui, vem colocar ração pra mim. Só que ele é muito arisco. A gente não conseguiu resgatar ele. A gente tá tentando, assim, sabe? Aproximar aos poucos pra gente conseguir pegar, resgatar, castrar, vacinar e tudo bonitinho. Mas ele é bem difícil. E a gente suspeita até que ele tem família, sabe? Mas enfim. Aí. A sobra do Alfredo, a gente castrou o Alfredo, Ah, ele tinha família, esse gente, vagabundo. tem o Alfredo também. Eu não sei se a câmera tá balançando muito, mas tem o Alfredo também. Ele apareceu lá na casa da minha mãe e ele ficou lá por um tempão. E foi muito engraçado, porque ele era muito carinhoso. E aí eu falei, ô, pobre coitado, esse gato abandonado. E eu fui, levei, castrei ele e tudo mais. E aí passou exatamente uma semana depois que eu castrei ele, eu descobri que ele tinha dona. Enfim, eu paguei a castração do bicho e o bicho já tinha dona. Ah! E também teve a Tiffany. A Tiffany, o pessoal já conhecia ela, porque eu resgatei ela ano passado, ano retrasado. Isso. E aí, esse ano foi um ano muito conturbado, na época que a gente tava cuidando da Iris. A gente teve que demandar basicamente toda a atenção pra Iris. E aí ela ficou meio estranha, sabe? Depois disso. Ela não tava tão carinhosa. Ela dava aqueles miados assim, bizarro, querendo fugir. A casa já tava telada. E, enfim, aí ela pegou no momento em que, eu não lembro se foi o pintor, se foi o gesseiro, eu não lembro quem que foi. Eu sei que ele saiu e aí a Tiffany fugiu. O portãozinho ficou aberto, a Tiffany fugiu e a gente nunca mais viu ela. Então, assim, foi muito difícil que a gente saiu da Iris, a gente tava na casa em péssimas condições, a gente tava reformando a casa. Arruma meu óculos, por favor. Obrigada. A gente tava arrumando a casa, eu reformando a casa, e aí ela acabou fugindo e nunca mais vimos ela. Foi muito horrível, a gente pediu pro pessoal pra ver quem que visse ela, se eles podiam falar com a gente, e, enfim, foi isso que aconteceu, sabe? Muito duro. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer os meus gatos. Não esquece de deixar o like. E é isso, eu espero não ter mais gatos, porque eu não posso ter mais gatos. E faça sempre o bem aos animais. E façam sempre o bem aos animais. Olha o estado da minha blusa. Façam sempre o bem aos animais. A gente sempre ajuda como pode as ONGs. Sabe? Enfim. É isso. O vídeo ficou maior do que eu esperava. Tchau.